Vetor deslocamento. No estudo dos capacitores, se verificou que ao colocarmos um objeto, um material isolante entre as placas do capacitor, a carga total, a carga que as placas do capacitor suportam aumentava. Como a gente vai explicar esse efeito? Esse efeito é explicado por, dentro da matéria, nós temos um equilíbrio, no caso perfeito, de cargas, de modo que a matéria, por natureza, é sempre neutra, mesmo que ela seja composta por cargas positivas e negativas. Nessa figura eu vou representar as cargas negativas por o círculo azul, e o mais indicando a posição do núcleo. Na matéria, quando a gente aplicar esse campo elétrico aqui, ela vai afetar como essa nuvem eletrônica vai se comportar. Como consequência disso, a gente vai ter um desequilíbrio de cargas local, ou seja, no lado do capacitor que está carregado com carga positiva, nós vamos ter um acúmulo de carga negativa nessa borda, enquanto que na outra borda a gente vai ter um acúmulo de carga positiva, porque ela está próxima da placa que está carregada negativamente. Como o material entre as placas é um isolante, não há um deslocamento de cargas, há somente a quebra dessa simetria. Essa quebra de simetria vai gerar um campo elétrico, que a gente vai chamar de campo de polarização. E esse campo de polarização, lembrando da definição do campo elétrico, as linhas de campo sempre saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Se a gente analisar a polarização, a gente vê que o campo elétrico de polarização é contrário ao campo elétrico externo. Ou seja, entre as placas do capacitor, nós temos um campo menor do que a gente teria no caso de não colocarmos nenhum isolante entre as placas. Ou seja, a carga que o capacitor pode armazenar, ou o campo que ele pode armazenar, é maior, porque existe um campo elétrico contrário que reduz o campo entre as placas. Agora a gente vai transformar essas conclusões em linguagem matemática. Primeiro, vai existir uma densidade de polarização, porque nós temos agora uma distribuição de carga, uma distribuição de carga não neutralizada. Essa distribuição de carga ela vai ser contrária ao campo externo. Então, por isso, o sinal negativo nessa expressão. De modo que, a partir da lei de Gauss para o campo externo, que vai considerar as duas contribuições de carga, a carga externa e a carga de polarização. Quando eu substituo a densidade de polarização, eu obtenho esse campo elétrico. Esse campo elétrico recebe o nome de vetor deslocamento. Por que ele recebe o nome de vetor deslocamento? Veja que esse elemento aqui é o elemento gerado, ou o campo externo, se você preferir. Então, dentro da matéria, existe um campo externo atuante, ele não vai sumir, a gente vai continuar sentindo o efeito dele, só que também, além disso, a gente tem um segundo campo gerado pelo deslocamento de cargas, ou seria em nível microscópico, é o deslocamento de cargas, por isso que o nome é vetor deslocamento. Quando a gente aplica essa definição à lei de Gauss, a gente obtém essa relação, onde
o divergente do vetor deslocamento vai ser igual à densidade de carga livre, ou no caso, a densidade de carga livre.